Muchas gracias. A Agência da ONU para Refugiados diz que 25% do Líbano está sob ordens de evacuação israelenses. O governador da Flórida, Ron DeSantis, anuncia recursos de 9 milhões e meio de dólares para a recuperação de Porto. No Brasil, na quarta-feira termina o prazo para o saque de dinheiro esquecido em contas, mais de 8 milhões de reais. Essas e outras notícias no Brasil News, que começa agora. Boa noite. O horário de verão nos Estados Unidos termina em menos de 20 dias. A mudança afeta quase 400 milhões de pessoas. Portanto, às 2 horas da manhã do dia 3 de novembro, voltaremos o ponteiro do relógio para 1 da manhã. Ou seja, ganharemos 1 hora extra de sono nesta noite. O rapper Sean Diddy é acusado de abuso sexual em 6 novos processos. As 6 novas ações civis foram movidas no Tribunal Federal de Nova York na segunda-feira. Em uma delas, um homem acusa Diddy de abuso sexual e agressão quando ainda era menor de idade. O homem diz que, na época, tinha 16 anos e estava em uma festa na mansão dos Hamptons em 1998. Os processos mais recentes contra Diddy foram movidos pelo advogado Tony Bubsy, de Houston, que afirma representar 120 pessoas que acusam Combs de abusos. O escritório de advocacia Busby disse em um comunicado que planeja entrar com ações judiciais adicionais contra o artista nas próximas semanas. As ações civis de segunda-feira foram movidas um mês depois de Combs ter sido acusado criminalmente de tráfico sexual e extorsão. O julgamento está marcado para o dia 5 de maio de 2025. Na última semana, o pedido de fiança foi negado pelo juiz que cuida do caso. O rapper nega qualquer irregularidade em outros processos civis contra ele e se declara inocente nos casos criminais. E um susto durante um show ao ar livre na Califórnia. Um incidente com um paraquedista acabou ferindo 2 pessoas. O incidente aconteceu na cidade de São Francisco durante uma exibição anual da Semana da Frota da Marinha dos Estados Unidos. Um vídeo mostra o momento em que mãe e filha são atingidas pelo pouso de um paraquedista. Vários espectadores acompanhavam o show aéreo. O corpo de bombeiros foi acionado e uma das vítimas precisou ser levada ao hospital para uma avaliação mais detalhada. O fato aconteceu no domingo. No próximo bloco, o funcionário da UPS é preso depois de furtar produtos avaliados em quase 70 mil dólares. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife tomahawk 7,99 a libra. Picanha 6,49 a libra. Banana 59 centavos a libra. Guaraná Antártica lata 12 unidades 5,99 cada. Mineiro queijo curadinho 28 onças 12,99 cada. Tio João arroz branco saco de 10 libras 8,49 cada. Está no Seabra, está no Brasil. Homem é preso suspeito de furtar 67 mil dólares em encomendas da UPS. Ele era funcionário da empresa. Essa e outras notícias
no nosso Giro pela Flórida, com a repórter Lorena Gomes. As investigações começaram depois que a polícia de Broward recebeu uma denúncia da UPS de que um funcionário estaria furtando celulares, relógios inteligentes e fones de ouvido de última geração. A polícia apurou que o suspeito escondia os produtos nas instalações da empresa e depois guardava no carro, ao fim do expediente. Brandon Gerard, de 24 anos, foi preso quando saía do trabalho. No carro dele, a polícia encontrou diversos eletrônicos, que, somados, chegavam a um total de $67 mil. De acordo com a polícia, Brandon teria confessado o crime. Ele foi demitido da UPS. E em Orlando, a polícia lançou um aplicativo de segurança pública para atender a comunidade. Entre os serviços estão atualizações em tempo real sobre incidentes na área do usuário, solicitação de registros públicos, acesso a apoio e assistência para quem precisa, calendário de eventos comunitários e oportunidades de emprego no Departamento de Polícia de Orlando. Ainda falando sobre a polícia da cidade, já está nas ruas uma viatura de conscientização sobre o câncer de mama. O carro, na cor rosa, está fazendo patrulhas na cidade para lembrar sobre a importância dos exames e celebrar as histórias de sobreviventes que lutam contra a doença. E agora a gente fala sobre os impactos do furacão Milton. 5 dias depois da passagem da tempestade, a Flórida ainda sofre com a consequência das fortes chuvas da semana passada. Rios e córregos ao redor de Tampa e do centro-norte da Flórida permanecem acima do estágio de inundação, mesmo depois de quase uma semana da passagem do furacão Milton. Alguns bateram recordes históricos. O rio Hillsborough atingiu quase 2 pés acima da altura recorde e agora está recuando. O rio Jones ainda é monitorado por ter uma drenagem mais lenta. De acordo com meteorologistas, o nível dos rios deve demorar a diminuir e os impactos das inundações podem durar semanas. Ontem, o governador Ron DeSantis anunciou um financiamento estadual de $9,5 milhões para a recuperação do porto de Seaport Manatee. Ele é o principal porto de águas profundas do sudoeste da Flórida. Pelo local passam suprimentos importantes, como combustível, material de construção e eletrodomésticos. O recurso será usado em reparos de emergência em berços e dragagens em águas estaduais, segurança e controle de acesso, além de planos para reforçar a infraestrutura portuária antes de possíveis tempestades. Veja no próximo bloco, encontrado no Brasil, um dos mais antigos fósseis de dinossauros do mundo. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. Preste bastante atenção nessa notícia. Quase 42 milhões de pessoas físicas e 3,6 milhões de pessoas jurídicas têm até amanhã, 16 de outubro, para sacar valores esquecidos em contas bancárias. Segundo o Sistema de Valores a Receber do Banco Central, quase 8,6 bilhões de reais estão esquecidos. Os valores que não forem sacados vão ser transferidos para a conta única do Tesouro Nacional. O recolhimento pode ser contestado por quem tem direito. E para saber se há algum valor para saque, basta acessar o site oficial do Sistema de Valores a Receber do Banco Central. E a cidade de São Paulo completa 4 dias seguidos sem luz em grande parte das residências.
De acordo com a Enel, a empresa distribuidora de energia elétrica, cerca de 250 mil imóveis da região metropolitana continuam no escuro desde a última sexta-feira, quando um temporal atingiu a cidade. Em alguma dessas regiões, também falta água. Na segunda-feira, moradores fizeram protestos com bloqueios de ruas e panelaços. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, o prejuízo no setor é de mais de R$1,5 bilhão. Em nota, a Enel disse que segue trabalhando para restabelecer o serviço, mas não estabeleceu um prazo. Mudando de assunto, mais 220 repatriados chegaram ao Brasil nesta segunda-feira, no 5º voo da Força Aérea Brasileira, a FAB. Deste número, 10 são crianças de colo. Até agora, a FAB já trouxe 1.105 pessoas. Segundo o comando da Aeronáutica, a operação deve continuar. Dos quase 21 mil brasileiros que moram no Líbano, cerca de 3 mil desejam deixar o país. A meta é repatriar cerca de 500 brasileiros por semana. E um fenômeno raro foi registrado no céu do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Um meteoro percorreu 270 quilômetros em pouco mais de 5 segundos. Ele praticamente atravessou todo o estado. As imagens foram registradas por um observatório espacial em Taguará, na região metropolitana de Porto Alegre. Em entrevista à Reuters, o pesquisador Carlos Jung disse que esse é um meteoro raro, muito difícil de ocorrer e ainda mais difícil de se registrar. E um dos mais antigos fósseis de dinossauros do mundo foi encontrado no Brasil. Este fóssil encontrado no Brasil pode explicar a ascensão dos dinossauros. Trata-se de um novo silesaurídeo, um grupo extinto de répteis quadrúpedes que era praticamente do tamanho de um cachorro pequeno. Acredita-se que ele vivia nas terras que hoje são do sul do Brasil há pelo menos 237 milhões de anos, a mesma época do surgimento dos dinossauros, assim como mamíferos, crocodilos, tartarugas e sapos. Uma das características mais interessantes desse animal é que a região sacral, que é a parte que une a coluna com a cintura pélvica, é composta por 3 vértebras. Essa é uma característica comum para os dinossauros, ocorre em praticamente todos eles. No entanto, a gente nunca havia encontrado um animal com 237 milhões de anos, né, desse grupo, com essa característica. E essa é uma característica que vai geralmente ser usada para diagnosticar os dinossauros de formas aparentadas. O fóssil foi encontrado em 2014 na cidade de Paraíso do Sul, no Rio Grande do Sul, pelo médico nefrologista Pedro Lucas Porcela Aurélio. Ele o doou para a Universidade Federal de Santa Maria, a UFMS, em 2021, época em que foram iniciados os estudos. Vamos ver agora a cotação do dólar frente ao real. E hoje tem jogo da seleção brasileira. O Brasil entra em campo contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 9h45 da noite, horário de Brasília. A partida será no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. A equipe, comandada pelo técnico Dorival Júnior, tenta a segunda vitória consecutiva após bater o Chile por 2-1. Atualmente, o Brasil ocupa a 4ª posição na classificação com 13 pontos, um pouco longe da líder argentina, que tem 19. A seguir, Líbano está sob ordens militares de evacuação israelense. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro.
As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. A Agência da ONU para Refugiados diz que um quarto do Líbano está sob ordens de evacuação israelenses. A Agência de Refugiados da Organização das Nações Unidas informou nesta terça-feira que Israel emitiu ordens militares de evacuação. De acordo com a ONU, trata-se de 25% de todo o território libanês. A ordem acontece 2 semanas depois que militares israelenses iniciaram excursões no sul do país. Israel expandiu a campanha de bombardeios no Líbano na segunda-feira. O conflito Israel-Hezbollah foi retomado há 1 ano, quando o grupo militante começou a disparar mísseis contra Israel. Em novo comunicado nesta terça-feira, o Pentágono informou que os componentes do antimíssil já chegaram em solo israelense e que em um futuro próximo o sistema estará apto para ser utilizado. Mas, apesar dos apelos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que Israel modere na resposta ao ataque contra o Irã, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que ouviria os Estados Unidos, mas decidiria as ações de acordo com o próprio interesse nacional. Israel afirma que a operação no Líbano é para garantir o retorno de dezenas de milhares de residentes forçados a fugir das casas no norte de Israel por causa dos ataques do Hezbollah. As tensões no Oriente Médio seguem em torno de uma possível retaliação de Israel contra o Irã por conta do ataque em série ocorrido em 1º de outubro. E os preços do petróleo caíram cerca de $5 em uma mínima de quase 2 semanas nesta terça-feira. A queda acontece depois que Israel afirmou que não atacaria bases de petróleo iranianas, aliviando os temores de uma interrupção na oferta do produto, que acarretaria o aumento da gasolina e do diesel. A Coreia do Norte explodiu trechos de estradas e linhas ferroviárias na capital que ligavam o país à Coreia do Sul. As explosões ocorrem depois que a capital da Coreia do Norte havia prometido cortar completamente as ligações com a vizinha Coreia do Sul. A ação reforça ainda mais as áreas do lado norte da divisa. Em resposta ao ocorrido, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que os militares dispararam tiros de advertência nas seções do sul da fronteira, reforçando a prontidão e postura de vigilância. O comunicado não deu mais detalhes. O Ministério da Unificação das Coreias condenou as detonações. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.